Culto de casais toda última quarta-feira do mês, e eu tenho certeza que diante dos feedbacks tem sido uma bênção, que você possa ser edificado também hoje, amém? Então abra comigo, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aqui, ó. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não. Ajudem aqui, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se alimentar, atraente aos olhos e desejável para se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Amém? Até aqui. Nós como igreja desejamos demais, e por isso nós fizemos do culto de quarta-feira o culto de casais. Então toda a última quarta-feira do mês é o nosso culto de casais. A segunda quarta-feira do mês é o nosso culto de mulheres, é isso? Me corrija, é isso, né? Ou a primeira? Segunda é o culto de mulheres. E estamos estruturando para um dos cultos fazer culto para homens também. Amém? Glória a Deus. O que me preocupa é que foi as mulheres que comemoraram. Só isso, só esse detalhe me preocupa. Tipo assim, vai. Então, nós damos importância para isso, acreditamos. Acreditamos no quê, gente? Acreditamos que hoje, de forma muito comum e religiosa e errônea, a religiosidade nos ensina a buscar coisas que são consequências, fazendo dessas coisas objetivos. Então assim, o desejo é ser abençoado, ser abençoado, ser abençoado, ser abençoado. O que isso aqui acontece? Acontece com isso? É que passa a ser um objetivo, quando na verdade aprendemos através do Evangelho que é uma consequência. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Então a gente começa a fazer coisas que são consequências, fazer delas objetivo. Então assim, o negócio é o seguinte: Deus te chamou para um ministério. Dentro do ministério que Deus te chamou, o que tu precisa para ser produtivo no teu ministério é pregar bem. Mas e o teu casamento? Teu casamento as ilhas. O negócio é subir no altar e fazer o quê? Falar bem. Tu tem que servir na igreja. O negócio é tu fazer com excelência o serviço da igreja. Vai lá, seja pontual, chegue antes. O negócio é você cantar o louvor, é você tocar no louvor. Tá, mas e a casa? Não. O negócio é uma coisa e outra coisa é o quê? Outra coisa. Mas isso aqui não é verdade. Porque isso aqui é reflexo da casa. Entendeu? Então não é sobre ultrapassar. A religiosidade nos ensina a colocar máscaras, a colocar armadura em cima de lepra. Mas o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a tratar, a expor, a buscar ajuda, a buscar alinhamento nessas coisas aqui. Então esses cultos que nós fizemos é para quê? É para trabalhar biblicamente o pilar de homem, de mulher, de casal, de família. Nós temos um índice absurdo no Brasil, gente, de filhos de pastores desviados, por exemplo. É absurdo o número de filhos de pastores que são desviados. Por quê? Porque a religião ensina o quê? O bom pastor é aquele que prega bem. O bom pastor é aquele que tem uma igreja grande. Não. O bom pastor é aquele que é aqui o que é em casa. Isso aqui é o bom pastor. A Bíblia nos ensina isso. Tanto é que a Bíblia nos dá referência. O homem de Deus, um líder da igreja, ele precisa governar bem a sua casa. Então você percebe que a religião nos ensina a ultrapassar pilares de prioridade que nós não podemos ultrapassar. Um deles, que para mim é o mais importante, é o quê? É o casamento. Não é uma coincidência que em João 2, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. É uma avalização do céu
Caná da Galileia é uma avalização do céu. E a gente precisa começar a entender essas coisas. Qual é o problema disso? É que dentro desse problema que a religião vem nos empurrando, e muitas vezes nós vamos aceitando, nós estamos pulando coisas que não deveríamos pular. O meu casamento dá problema, então eu vou fazer o seguinte, eu vou focar no profissional, e o casamento, ela com dinheiro não vai me incomodar. Quantas vezes a gente pensa assim? O negócio é o seguinte, eu vou sair para buscar o profissional, porque eu buscando o profissional, ajudando ele a pagar as contas, ele não vai estar tão estressado. Isso aqui é uma tremenda mentira. Isso aqui é uma válvula de escape que lá na frente vai explodir, vai entrar em colapso, vai dar conflito. Por quê? Porque nada pode ultrapassar aquilo que é prioridade. E a prioridade que gera resultado e consequência em todas as outras áreas se chama casamento. Homem e mulher, alinhamento. Então a gente está substituindo, ou às vezes a gente está aceitando essa substituição. Por quê? Porque a religião tem nos empurrado para cima disso. Sabe, alinha isso aqui, não, isso aqui se não der para alinhar, faz o seguinte, passa para o próximo passo e alinha o próximo passo. Não. Se tu não conseguiu alinhar o primeiro passo, tu está no terceiro, volta para o primeiro. Amém ou não amém por isso? Volta para o primeiro. Quantos testemunhos a gente recebe aqui na igreja? De pessoas que sentam no gabinete e falam assim, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema na empresa. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu e minha esposa. Como é que está o casamento de vocês? E vários não entendem a pergunta, queridos. O que tem a ver? Eu estou te falando de dinheiro, tu está falando de casamento. Sim, é porque um está completamente ligado ao outro. Eu estou com problema dos meus filhos, eu estou com problema com os meus filhos, problema de relacionamento dos meus filhos, eu estou com problema com os meus filhos que são adolescentes. A primeira coisa que eu pergunto qual é? Como é que está o teu casamento? Por quê? O teu filho não vai seguir o teu conselho, ele vai seguir o teu exemplo. Trata a tua mãe com respeito. Mas como é que o pai trata a mãe? Consegue entender que a gente não pode pular coisas que são prioridades? Não pode, por isso são prioridades. E quando a gente traz isso aqui, a gente trouxe na semana passada, no mês passado, e eu vou reformular, vou recapitular bem rapidinho. A gente trouxe a necessidade de um casal que alinha, de um casal que senta para conversar, de um casal que tem tempo de mesa. Eu citei quais exemplos e quais textos bíblicos? O texto bíblico de José e o texto bíblico de Noé. Noé, ele recebeu um projeto absurdo de Deus, um projeto inovador, uma coisa que nunca tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que esse projeto envolvia toda a sua casa. Noé sentou e falou, gente, Deus falou comigo. E quando ele fala Deus falou comigo, toda a família entra no projeto. Projeto esse, presta atenção nisso, que é de Deus para a sua vida. Projeto esse, que não era só para Noé, ainda que Deus falou com Noé. Não era só com Noé. O projeto que foi falado com Noé era para toda a sua. Então foi muito bom a família toda engajar, por quê? Porque o projeto envolvia o cuidado com toda a sua família. Agora, olha a moral que tem em Noé. Ele chega para a família, faz uma reunião de mesa, ele fala, gente, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí eu imagino toda a família perguntando, o quê? Falou o quê contigo? Falou que é para a gente construir uma arca. Eu estou com o projeto aqui, mas o que é a arca? Não, a arca, pelo que eu vi no projeto que Deus me deu aqui, é um barco muito grande. Mas o que é barco? Porque até hoje nós não vimos nenhum. Não, barco é algo de transporte que tu anda acima da água. Mas nunca tinha chovido? Que água é essa? Não, é porque Deus me disse que eu vou fazer um barco porque Ele vai mandar chuva. Olha o papo de maluco que Noé está conversando numa reunião de família. Só que a Bíblia vai dizer que toda a família engaja no projeto. Não é um projetinho de poucos anos, gente, é um projetinho de muitos anos. Agora, tem que ter muita moral, tem que ser um grande homem de Deus para tu chegar na tua família e dizer assim, Deus falou comigo. Por que muitas vezes eu e você, a gente não pode falar isso? Porque o filho vai olhar e vai perguntar, quando que Deus falou que eu não vejo o pai orando? Foi no caminho do trabalho? Então, grandes projetos requerem grandes alinhamentos, tempo de mesa com a família. Aí olha para José, que foi outro texto que eu citei. A Bíblia vai dizer que um homem queria matar o menino. Aí na metade do caminho
vem uma direção para José que fala assim, ó, não vai para lá e vai para o Egito. Olha a diferença. Se ele fosse para onde ele estava indo, iam matar. Se ele vai para onde o Senhor está direcionando, a criança seria salva. Olha o detalhe, gente, que faz na vida de uma família um casal alinhado. Por quê? Porque simplesmente José olhou para ela e falou assim, ó, nós iríamos para lá, Maria. Mas Deus falou comigo que é para nós ir para onde? Para o Egito. Não houve discussão, não houve aquele negócio que eu sei que não acontece nas nossas famílias, nem nos nossos casamentos, que é aquele assim, ó, se tu vai para lá, eu vou para cá. Não aconteceu isso. Por quê? Porque foi um casal que tinha o quê? Alinhamento, que vem aonde? O tempo de mesa. Então, foi isso que nós falamos. E todos esses dois projetos, eles deram certo, porque tinha aqui uma família alinhada, um casal alinhado. E se não tivesse, o problema bateria a porta, que influenciaria negativamente toda a família. Agora o que nós vamos falar hoje é o quê? Nós vamos falar hoje sobre aqui é o resultado positivo de uma família, um casal que se alinha, um casal que tem tempo de mesa, um casal que tem conexão e comunicação. Aqui desse outro lado, lá no início, que é em Gênesis capítulo 3, eu já trouxe para vocês o exemplo da história de um casal desalinhado. Um casal que não conversou. Por quê? Porque se eu não converso, alguém conversa. Se eu não converso, alguém vai conversar. E o problema é justamente esse alguém. E a verdade é que o diabo quer que a gente não converse. Por quê? Porque quando a gente não conversa, quem conversa? Ele conversa. Olha aqui, você vai olhar em Gênesis capítulo 3, 6 ou 7 versículos, falando que Eva estava falando com a serpente. Que eu posso explicar um dia melhor para você o que representa a serpente, mas nós vamos falar sobre isso outra hora. Aí são 6 ou 7 capítulos dizendo, ó, Deus falou para não comer. Aí ela veio e fala assim, mas ele falou para não comer por causa disso. Mas a árvore parece ser bonita, o fruto parece ser bonito. Ele falou para te não comer, porque se tu comer, tu vai te parecer com ele e tu vai ter um entendimento sobre o bem e o mal. Ela está conversando com a serpente. Mas a Bíblia vai dizer que depois que ela pega o fruto e come, ela só dá para Adão e Adão faz o quê? Pega e come. Ela conversa mais com a serpente do que com o marido dela. Está na Bíblia isso aqui. Ela conversou com a serpente, mas não conversou com Adão. Não teve nenhum questionamento. Adão disse assim, tá, mas só um pouquinho, por que comer esse fruto aí? Será que não vai trazer problema? Mas o que Deus falou? Mas que fruto é esse? Mas quem que te direcionou a comer esse fruto? Você percebe a necessidade de um alinhamento de um casal? De um tempo de mesa? Isso aqui influenciou diretamente. Por quê? Porque eles simplesmente tiveram que sair do lugar que estavam. Por quê? Porque ela falou mais com quem não deveria do que com quem realmente deveria falar. Então um casal alinhado tem o projeto concluído. E um casal que não se alinha tem um projeto destruído. Está na Bíblia isso, a gente lê isso aqui várias vezes. Mas a gente coloca isso aqui em prática na nossa vida. O diabo não quer que a gente converse. Não quer que a gente fale. Por quê? Porque quando a gente não fala, ele fala. Ele deseja falar, ele usa a pessoa só falar. O teu casamento, eu vi que tu tá triste hoje. Sabe, começa assim. Aí vem sempre a amada, né? Sempre tem a amada, a amiga, a melhor amiga, sempre tem. Que ela vai te direcionar o melhor para o teu casamento, mas ela já está no terceiro ou no quarto dela. Sempre tem. Olha, eu vou te dar uma opinião, tá? Eu vou te dar uma opinião hoje, Aline. Sua opinião vai ser bem bacana. Ela está no quarto, quinto casamento dela. Mas ela vai dar a opinião que vai mudar o teu relacionamento para melhor. Mas ela não aplicou no dela. É aquela pessoa que ela sabe como tu vai mudar a tua vida, mas ela não consegue mudar a vida dela. Só que acontece, quando não tem essa conversa aqui, de alguma forma eu preciso ter essa conversa. O que eu quero dizer para vocês hoje, gente, como casal, nós temos que amar isso aqui. Nós temos que amar. Dentro daquilo que a gente falou no último culto, quem conseguiu tirar um dia na semana, 1 hora na semana, para sentar na mesa e conversar com o seu cônjuge? Quem conseguiu, levanta a mão, pelo menos com a mão levantada assim. Meu Deus. Quantos? 5, 6? Pode mentir, Deus tá vendo. Já também. 6.
Agora, quem conseguiu, mas não conseguiu toda semana, me ajudem pelo menos nisso. Eu consegui, mas não consegui toda semana. Isso aqui é um problema, gente. Isso aqui é um problema. Por quê? Eu pensei, não, mas isso aqui... Aí tem pessoas que podem dizer assim, não, mas eu não tirei um dia, mas eu converso com a minha esposa todos os dias. Não é sobre você conversar coisas do cotidiano, do dia a dia. É sobre vocês conversar sobre vocês. É sobre vocês conversar sobre projeto. É sobre vocês conversar sobre coisas que passaram e sobre projeto. Eu falei isso aqui no mês passado. Se a gente parar para pensar que vários casais aqui, se cair 1 milhão na conta hoje, vocês vão comprar que carro e vão viajar para que lugar? Muitos não têm a resposta. Tem que perguntar. Claro que eu não estou falando aqui sobre dinheiro, gente. Eu estou falando aqui sobre alinhamento. Por quê? Porque tem casais que eles estão tão desalinhados que uma bênção pode gerar para eles um problema. Por quê? Porque aí começa uma discussão. Que lugar nós vamos ir? Que carro vamos comprar? O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vocês percebem que aquilo que é uma bênção pode gerar um problema dentro do relacionamento? Por quê? Não é que o dinheiro é um problema, é que a falta de alinhamento pode fazer do dinheiro um problema. A falta de alinhamento pode fazer de uma promoção num cargo que você tanto espera um problema. Uma empresa para um casal pode ser uma bênção, para outro casal pode ser uma destruição, pode trazer um divórcio. Os meus pais se divorciaram por causa do dinheiro, e não é por falta do dinheiro. Preste atenção nisso aqui, gente. Meus pais não se divorciaram pela falta do dinheiro, eles se divorciaram pelo excesso do dinheiro. Ah, não pode, estou te falando, é exemplo meu. 3 casas, carro e sítio e cavalo e um monte de coisa. Só que eles não tinham alinhamento. Dinheiro escondido de um, dinheiro escondido de outro, dívida que aparecia que não sabia de onde. Compravam coisas sem falar um com o outro, não tinha alinhamento como casal. Chegou uma hora que aconteceu o quê? Colapso, a família não entendeu. Então eu não estou falando aqui sobre falta do dinheiro, eu estou falando aqui sobre falta de alinhamento, que pode gerar divórcio por excesso de dinheiro. Então a gente tem que começar a entender que isso aqui que nós estamos buscando não pode ser o objetivo inicial, tem que ser consequência do objetivo inicial, que começa aqui, ó, um do lado do outro. Quantos pastores a gente vê, quantos líderes da igreja, quantas pessoas que têm chamado de Deus se divorciando, quantos filhos desviados, porque o cara é um baita de um cooperador, um baita de um diácono, mas em casa ele não serve. Ele, o pastor, ama ele. Por quê? Porque ele serve um monte na igreja, mas a mulher não suporta que ele vá para a igreja, porque ele só serve na igreja. O que é isso aqui? Falta de alinhamento. Isso aqui tem que ser tópico para uma conversa semanal. Quantos aqui têm dificuldade de parar uma vez na semana e ter uma conversa com o seu cônjuge de alinhamento? Pode levantar a mão, seja sincero. Eu vou levantar, eu não tenho facilidade também. Não tenho. Sabe por que você não tem facilidade? Porque isso aqui muda o seu relacionamento. E tem um monte de gente esperando o teu relacionamento ser destruído. E quando eu falo um monte de gente, eu falo do capiroto lá, do chifrudo, ele mesmo. Chega sexta-feira, o meu da Tamara é sexta-feira. Rapaz, dá um sono sexta-feira, Leandro. Sexta-feira parece que tem sonífero. Aí sempre vem, amor, quem sabe a gente faz o nosso alinhamento em casa hoje, pede um sushizinho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ou vem aquele negócio assim, amor, vamos assistir hoje uma Netflix, daí a gente passa o nosso dia de alinhamento. Sempre vem isso aqui. Sempre vem. Por quê? Porque a solução do teu casamento e do teu futuro está na mesa, está no alinhamento. Por que é tão difícil? Por quê? Porque isso aqui muda a nossa vida. A nossa vida. Ó, se cair tanto na conta hoje, a minha esposa quer ir para Capadócia, eu quero ir para Nova York. Ponto. Se cair, não tem problema nenhum, a gente vai separar um dinheiro para Capadócia, que ela gosta de ver balão, e eu vou para Nova York. O que ela compra? Qual é o carro que ela compra? Eu sei exatamente o carro que ela compra. Eu sei exatamente o carro que eu compro. Ah, isso aqui foi um passo de mágica. Não, gente, isso aqui foi tempo de alinhamento. Quem é que ganha dinheiro e vai voar de balão? Minha esposa. Minha esposa. Quem é que vai para Capadócia? Tudo laranja. Minha esposa. Para Capadócia. Tudo laranja. Quem é que compra uma F-250? É eu.
Só tem 3 lugares, tem 3 filhos. Eu não quero andar com genro, eu quero andar sozinho. Você consegue entender que, mas isso é pequeno, é nos pequenos que tem destruído o relacionamento. Tu vai estudar, tu tá feliz, tu quer continuar estudando? Tu quer estudar mais? Isso aqui, a gente não tem tempo de mesa, gente. A gente não tem tempo de mesa, a gente não tem tempo de alinhamento, a gente não tem um dia na semana, a gente não consegue tirar um dia na semana para viver aquilo que é mais importante. E a gente quer que a consequência, daí tem pessoas que falam assim, olha, mas sabe o que acontece? Eu falei esses dias, eu estava conversando com um casal, e eu falei, vocês já viram pessoas prósperas? E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de milhão na conta. Prosperidade bíblica não é tu ser milionário. Prosperidade bíblica é tu ter mais do que precisa, amém? Mais saúde do que precisa, mais dinheiro do que precisa, mais tempo do que precisa, mais qualidade de vida do que precisa. Então tu pega uma pessoa próspera, aí tu vai olhar o cara saindo com a esposa, para conhecer lugares novos. Aí tu vai olhar o carro do cara limpo e impecável. Aí tu vai olhar a esposa bem vestida. Aí tu vai olhar, o cara acorda cedo. Aí eu falei isso aqui com um casal ministrando, o homem falou o que para mim? Mas ele tem tudo isso aí porque ele tem o quê? Dinheiro. Eu falei, tá, ele faz tudo isso porque tem dinheiro ou ele tem dinheiro porque faz tudo isso? Se é resultado, talvez, e o que eu estou falando para você é real, talvez ele tenha resultado porque ele prioriza o que precisa ser priorizado. Será que não é isso? Eu não sei, então vamos testar? Vamos puxar isso aqui para mudar a nossa vida. Vamos começar a alinhar coisas e colocar coisas como prioridade. Eu sei, gente, que você pode olhar e dizer isso aqui é contraditório. Eu aprendi e relaciono dinheiro a tempo. Mas quando é que a Bíblia não foi contraditória? Quando é que Deus não trabalhou de forma contraditória? Deus é óbvio no que faz? Muitas coisas não é óbvio no que faz. Sabe o que acontece, gente? É que a gente está abrindo mão daquilo que é prioridade e está querendo ter resultado nisso aqui. Tudo aquilo que nós vamos viver passa por como está a nossa aliança. As coisas começam a dar errado aqui. Eu e a Tamara olhamos um para o outro e falamos assim, onde a gente está errando aqui? Por que é tão difícil sentar? E eu quero entrar nessa parte aqui agora. Por que é tão difícil a gente sentar e se alinhar? Primeiro, porque que é aquilo que eu quero desmistificar do coração de vocês, porque a gente muitas vezes acha que está perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Quando tu senta com a tua esposa para alinhar, para ouvir, para falar, tu está investindo tempo em vocês. Amém? Consegue entender isso aqui? Agora, por que eu, sabendo disso, eu continuo tendo dificuldade? É sobre isso a palavra de hoje à noite. Por que sabendo disso, que eu acredito que todos vocês entenderam o que eu estou falando aqui, ainda assim a gente tem a dificuldade para sentar e alinhar? Quando a gente fala assim, amor, vamos sentar e ter uma DR, o DR já gera em nós um... Gera ou não gera? Quem gera aí, levanta a mão assim. Já DR é um negócio que, sabe, cara, por isso que eu gosto de falar alinhamento e mesa. Porque parece só a palavra, né? Parece só uma sigla. Mas na verdade essa sigla remete ao quê? Discussão. Já parou pra pensar nisso? DR, discussão de relacionamento. Não é uma discussão, ainda que possa acontecer uma discussão. Por isso que eu gosto de falar alinhamento. Mas quando a gente fala DR, a primeira coisa que acontece é o quê? Por isso que a gente foge disso, é o quê? Briga. Por isso que uma regra do alinhamento é o quê? Nunca permitam que termine com briga. Vocês vão parar de fugir disso. Então, às vezes, não é só com vocês, é com nós, amém? Nós estamos inseridos nisso. A gente começa a falar e alinhar algumas coisas, a gente começa a ver o quê? Que os ânimos estão indo à flor da... a gente segura. A gente não está preparado para resolver isso aqui hoje, não. Vamos deixar isso aqui para a pauta da próxima... Da próxima o quê? Semana. Por isso que tem que ter toda semana. É só ela vir falar que eu estou gastando muito com os meus bichos. Já é um problema. Começou aqui, eu disse, amor, segura isso aqui essa semana. Vamos falar na próxima semana. Sabe qual é o problema que muitas pessoas fazem? Tá vendo que vai dar ruim. O que acontece? Vai para cima da ruim.
Vamos pular para o próximo tópico, porque esse a gente não vai conseguir resolver nessa sentada de alinhamento. Você não vai conseguir resolver isso. Então, primeiro passo, por que muitas pessoas fogem, mesmo sabendo que isso é vital para o seu relacionamento? Porque normalmente termina em briga. Então eu estou comunicando para o meu inconsciente o quê? Que sentar é um quê? Problema. Quando na verdade sentar não é um problema, é uma solução. Mas quando eu deixo terminar esse tempo aqui com discussão, com choro, com falas mais altas, eu estou comunicando para o meu inconsciente que sentar com o meu cônjuge para alinhar futuro projeto é o que? É um problema. O que eu vou fazer quando um dos dois na semana que vem disser que nós vamos sentar na sexta-feira? Eu vou fazer o quê? Inconscientemente eu escolho até ficar doente para não sentar. Eu escolho isso. Eu escolho até uma briguinha de manhã para não sentar à noite. E eu não estou dizendo que isso aqui é uma maldade. Isso aqui às vezes é inconsciente. Por quê? Porque eu mandei uma mensagem para o meu inconsciente. Eu comuniquei para minha mente o quê? Eu comuniquei assim, sentar não é bom. Mas tem coisas a alinhar. Tá, mas essas coisas é melhor desalinhadas do que sentar para alinhar. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes é por isso que a gente não pode deixar isso aqui terminar com briga. Eu não posso deixar isso aqui terminar com acusação. Outro ponto muito importante eu anotei aqui. Por que as pessoas, muitas vezes os casais não sentam? Eles abrem mão disso. Por quê? Porque eles fazem desse momento um momento apenas para benefício próprio. Repita comigo assim, benefício próprio. Não é, eu estou sentando numa mesa para alinhar o meu relacionamento. Não é eu mostrar a minha razão e provar para o meu cônjuge que eu estou certo. Eu estou sentando aqui para alinhar o meu relacionamento. Quando eu começo a entender que existe uma pessoa chamada relacionamento, eu começo a abrir mão do meu ego, da minha verdade, da minha razão. Eu começo a fazer isso. Então assim, eu não sento. Eu sei que isso aqui não acontece aqui. Só estou dando exemplos aqui, amém? Amém? Na sexta-feira ele vai ver. Tá tudo anotadinho aqui, Não acontece aqui, né? Amém? Aí, já. Não vou olhar, porque se eu olhar amém? Não cutuca eles que fica feio. É aquele negocinho, eu não vou falar agora, mas sexta-feira tem uns que tem um dossiê no bloco de notas. Deixa eu revelar o meu pecado aqui. Aí, Não é de mim. Não é, isso aqui é a palavra. Isso aqui é mensagem. Tudo isso aqui é mensagem. Então eu digo uma coisa a você, tu não está indo alinhar, presta atenção no que eu estou falando para você, ainda que seja engraçado. Tu não está indo alinhar, tu está indo para uma guerra. E na guerra tu só faz duas coisas, ou tu te defende ou tu mata. Amém ou não amém? Então assim, tu não está indo para uma guerra, tu está indo para alinhar coisas para que vocês possam viver o que ainda não viveram. Se eu tenho no meu coração que eu vou para uma guerra, eu já vou como? Quem é que vai para uma guerra desarmado aqui, gente? Quando eu vou para uma guerra, eu sei que eu vou para uma guerra, eu vou como? Aí eu vou anotar isso aqui, porque isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui eu não posso esquecer. Ei, tu não está indo alinhar. Tu está indo o quê? Tu está indo para a guerra. Tu está indo para atacar. Tu está indo para matar ou para permanecer vivo. Não é o propósito da mesa esse. O propósito da mesa não é matar e se manter vivo. O propósito da mesa é manter o relacionamento vivo. Manter o relacionamento vivo. Por que muitas vezes a gente, quando fala em alinhamento, em DR, em tempo de mesa, as pessoas fogem? Por quê? Eu entendo por quê. Porque tu não quer guerra. Tu não quer guerra, tu quer paz. Mas o problema que traz a guerra não é o tu sentar e alinhar. O problema é o que tu tá fazendo enquanto senta e alinha. Não é a mesa o problema, é o que tu faz na mesa o problema. Amém? Você consegue entender isso aqui? Isso aqui é muito importante você entender. Amém ou não amém? O problema não está na faca, gente. Tem pessoa que usa a faca para passar margarina no pão. Tem pessoa que usa a faca para tirar a vida de alguém. O problema não está na faca, o problema está em quem usa a faca. O problema não está na mesa, muito pelo contrário, a solução do nosso casamento está na mesa, a solução da nossa família está na mesa, a solução do nosso futuro está na mesa. É que nem faca.
Eu não vou sentar, toda vez que eu sento é uma guerra. Quem aqui que já sentou para alinhar e no mês passado recebeu essa orientação e terminou em guerra o dia de alinhamento? Levanta a mão aí. Quem já aconteceu isso? Quem já aconteceu? Vocês são mais santos. Estou no meio de anjos aqui. Cara, quantas vezes eu sentei para alinhar com ele, disse, amor, não vai dar bom. Não vai dar bom isso aqui não. Fechou o pau, piorou. Aquilo que estava ruim piorou. Quem que já passou por isso? Sentou para alinhar, para ter ADR, aquilo que era ruim piorou. Quem que já passou por isso? Levanta a mão, se acusa aí, gente. Melhorou. Estamos no meio de pecadores. Olha até o filho. Então assim, mas o problema está em sentar e alinhar? Não. O problema está em o que a gente está fazendo alinhando. Amém ou não amém? Terceiro ponto. Então, só para você entender, o terceiro ponto qual é? O terceiro ponto que eu anotei aqui é o quê? Segundo ponto, a gente vai para a guerra e não para construir um futuro e um presente. Não, a gente vai para a guerra. Terceiro ponto muito importante, a forma como eu me comunico no dia do alinhamento. Isso aqui muda demais. Porque eu posso sentar com a Tamara e falar assim, Tamara, eu me senti assim, diante daquilo que tu falou. Isso aqui é uma forma de me comunicar. A gente chama de comunicação inteligente. A outra forma é falar assim, tu sempre faz a mesma coisa. Como nós como casais, tira isso aqui do teu vocabulário, gente. O sempre e o nunca. Isso aqui destrói relacionamentos. Tu sempre faz e tu nunca faz. Tu sempre faz e tu nunca faz. Isso aqui é um rótulo que a outra pessoa que ouve já levanta o escudo. E quando tem escudo, gente, não tem conexão. Então assim, a forma como o alinhamento ele muda a minha vida, meu relacionamento, meu futuro e minha família. Agora eu não vou para uma guerra e eu também, se eu não vou para uma guerra, eu também não vou armado. Eu tenho que ter consciência disso aqui. Se eu tiver consciência que eu vou para uma guerra, eu vou armado. Quando eu tenho consciência que eu não vou para uma guerra, eu vou para melhorar meu casamento, ainda que a conversa seja difícil, eu deixo as ferramentas em casa. Eu vou sentar ali para quê? Eu vou sentar ali para que a minha fala, ainda que seja necessária, alinhada, a forma como eu falar não é uma forma de ataque, porque não é um contra o outro, é os dois contra todos. Então eu não vou ali para, porque tu fez, porque tu fez, porque tu fez, porque tu fez. E às vezes a pessoa não fez, é uma dor que tu tem, é um histórico de dor que tu carrega. Aí tu pode mudar o tu fez por eu sentir. Eu me senti assim. São históricos diferentes, gente. Uma vida me trouxe até aqui, ainda que eu casei muito cedo com a Tamara, eu tive uma vida antes da Tamara. Então tem coisas que para mim me remetem demais à minha infância e adolescente, a dores que eu passei. Quer ver uma coisa que me incomoda demais, gente? É o atraso, o abandono. Eu me sinto abandonado, atrasado. Me incomoda. Me incomoda, meus pais trabalhavam demais. Eu era o último, não sei se você já passou por isso, eu era o último a sair de dentro do colégio todos os dias. Todos os dias. O guardinha ligava para minha mãe porque ele queria ir embora para casa. Isso aqui não é um exagero, isso aqui é uma verdade, gente. O guardinha ligava, tem como tu vir pegar ele? Porque eles não pagam hora extra para mim, senhora. Isso aqui era todos os dias. Agora, isso aqui é um problema da minha esposa ou é um problema meu? Eu me sinto assim, a mesma situação com o seu Ivan, com o Júlio, talvez fosse completamente diferente, não estava nem aí, mas eu me incomoda. Me incomoda. Aí eu não posso falar assim, tu fez, eu tenho que falar o quê, amor? Diante do que eu já passei, eu me sinto assim diante disso. Isso aqui é alinhamento. Então isso aqui não é o atacar, isso aqui não é o me defender, isso aqui é nós juntos alinharmos o que precisa ser alinhado. Amém ou não amém? Então, quando eu não vou para a guerra, eu não levo as armas. O objetivo aqui não é matar um outro nem permanecer vivo. O objetivo é deixar o relacionamento completamente vivo. E eu preciso ter isso aqui muito claro no meu coração. Por quê? Porque se eu não trabalho assim, a próxima semana eu não vou sentar para alinhar. E o alinhamento é completamente necessário para um relacionamento que cresce, avança e prospera. Completamente necessário. Agora tu imagina, tem uma pessoa
que eu fui para uma aliança, eu fui para um alinhamento, sentei na mesa com o meu cônjuge, e eu só tomei paulada, o que eu vou fazer na próxima semana? Nem cachorro aguenta, gente. A próxima semana, ainda que eu saiba que é importante, ainda que o pastor falou que é importante, ainda que eu sei a necessidade que tem, eu vou fazer de tudo para não. Até dizer que estou doente, até dizer que estou mal, até me atrasar propositalmente no serviço. Porque eu não quero apanhar. Então eu não posso comunicar para nenhum dos dois, nem esposo nem esposa, que isso aqui é um problema. Eu tenho que trazer de forma intencional que isso aqui é a solução dos nossos problemas. Amém ou não amém? Amém ou não? Eu preciso deixar isso aqui muito claro. Outra coisa que acontece várias vezes, dentro dos relacionamentos, quando se trata de mesa e alinhamento, é o que? Só um fala. Isso aqui acontece ou não acontece? Acontece ou não? Acontece. Um dos maiores problemas e por que hoje a mesa, o alinhamento para um casal é um problema. Por quê? Porque só um fala. Não é um diálogo, é um monólogo. É só o marido fica assim. Ou o contrário, porque tem homem que fala bastante também. Aí fica assim, aí a mulher fica assim. Aí deu 1 hora, o que tu vai fazer? Tu vai falar mais 1 hora? Tu não vai falar, tu quer acabar com aquilo ali. Aí o que tu faz? Ó, agora na outra... A Débora lá, o Tuca aí. Então assim, a gente vai fugir disso na semana que vem. Só que eu quero que você entenda isso aqui de todo o seu coração. Tu tá fugindo daquilo que muda completamente o teu relacionamento, a tua vida e a tua família. Quero que você traga isso aqui, gente, como essencial para o teu relacionamento. Essencial. A gente foi fazer, a gente fez isso aqui, a gente faz isso aqui e faz com as meninas também. E a questão do culto, a gente deseja cada vez mais fazer com elas e é um grande desafio. Mas estava sentado com as meninas, a gente compartilhando uma palavra. Chegou um momento que as gurias começaram, gente. Puft. Desafios no colégio, bullying, problema, pá. Eu digo, meu Deus do céu, quanto tempo faz isso? Isso aconteceu semana passada? Não, foi. Já acontece há uns 6 meses. Cara, olha o que é a falta de mesa, a falta de oportunidade. A falta de oportunidade para que os teus filhos falem com você, para que a tua esposa e teu esposo falem com você. É isso aqui que gera a falta de mesa. A gente está aprendendo, gente, não só aprendendo, mas nós estamos aceitando uma vida completamente assim. E eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que cada vez está mais difícil a questão fiscal no nosso país, cada vez as coisas estão mais caras, eu sei disso, eu sei de tudo isso, eu sei que a gente precisa avançar em muitas coisas, os maridos têm que trabalhar, às vezes as esposas estão vindo para o mercado de trabalho para ajudar financeiramente, eu sei de tudo isso, mas o maior problema de tudo isso, sabe qual é? É a geração vindoura. Se eu não mostrar para os meus filhos a necessidade da mesa, o meu filho e a minha filha vão casar achando que pode casar sem mesa. Aqui que o bicho pega, gente. Aqui é difícil demais. Aqui é muito difícil. Aquilo que os teus filhos não te vê fazendo, eles não vão fazer quando precisam fazer. Então a gente traz um problema para a nossa vida e a gente está passando um problema para a próxima geração. Precisa começar a voltar para isso aqui. Então, uma regra que a gente precisa fazer para valorizar esse tempo de mesa, qual é? Os dois têm tempo de fala. Os dois têm espaço de fala. Eu acompanho casais que eles cronometram. Por quê? Porque senão um fala demais. Não é problema fazer isso. A gente tem que parar e colocar isso aqui como regra. Por quê? Porque se isso aqui é importante, eu tenho que entender o porquê eu estou fugindo disso aqui. E muitas vezes eu fujo disso aqui, por quê? Porque só um fala. Só um fala. Então o que acontece? Tu tem teu espaço de fala. Outra coisa que a gente faz, eu e a Tamara. Enquanto um fala, o outro... Eu só vou anotando. Porque só um fala. Senão vira discussão. Isso aqui não é discussão. Isso aqui é para alinhamento. Amém ou não amém? Então assim, tu fala, Kennedy, e depois tu fala, Ítalo. Ponto. É assim que acontece, né, Ítalo? Eu digito. Por quê? Porque senão é só um falando e só o outro se defendendo. É ou não é assim?
Tu tá tomando pancada, e tu tá pensando no como tu vai te defender das pancadas que tá tomando. Ei, não é assim, para. Primeiro, ninguém tem que dar pancada. Isso aqui é para crescimento do relacionamento. Segundo, um fala e tem tempo de fala. E enquanto o tempo de fala está sendo exercido, o outro está ouvindo. Ah, como é difícil ouvir. Cara, no começo desses alinhamentos meio da Tamara, para mim era difícil demais. Por quê? Porque eu já estou pensando na resposta. Só que ela falava tanto que eu esquecia da resposta dos primeiros argumentos dela. É sério isso aqui. Ei, peraí. Não é ataque e defesa. É dois totalmente diferentes, com as suas histórias diferentes, com criações totalmente diferentes, com famílias, bases diferentes, estereótipos diferentes, construindo um destino juntos. Não é um ataque, é uma construção. E quando a gente começa a entender isso, que terá dificuldade no início, mas vocês vão ver, gente, 6º, 7º alinhamento, vocês vão ver que, cara, isso aqui está dando tanto resultado para a minha vida, que vocês vão ficar ansiosos pelo dia de alinhamento. Ansiosos pelo dia de alinhamento. Então, um fala, o outro ouve. Depois o outro fala e esse... mas isso aqui é muito didático, né? Isso aqui é muito infantil. É, e necessário. Por quê? Porque a gente está aprendendo a fazer algo que não nos ensinaram. Mas é extremamente importante. Então, ser didático é completamente importante para que isso aqui tenha longevidade. Então, os dois têm que ter espaço de... E não só isso. O espaço de fala deve ser o quê? Respeitado. Isso aqui muda completamente a nossa vida. Isso aqui muda completamente a nossa história. Isso aqui muda completamente. Isso aqui muda completamente o resultado da nossa história. Quem aqui que está aqui, que colocou isso em prática, que viu uma diferença enorme em pouco tempo na sua vida? Levanta a mão assim. Maciel, Tom, quem mais? Está ali levantando a mão, Sabrina, lá atrás o João. Isso aqui vai mudar completamente a vida de vocês. Por quê? Porque a maior destruição que aconteceu dentro de um casal aconteceu porque eles não tinham diálogo. Mas não é que não tinham, é que tinham com a pessoa errada. A destruição aconteceu. Depois disso aqui, eles fugiram de Deus. Foram expulsos do jardim. E começaram uma vida distante daquilo que Deus desejava. Não existe nada mais importante dentro do que um alinhamento de casal. A serpente conversa com Eva, mas não conversa com Adão. Ela apenas leva o fruto e ali acaba tudo. Por quê? Porque não tinha alinhamento. Negócios, ideias. A gente faz, muitas vezes o homem faz isso, gente. Mas é que me ensinaram. Vamos para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia nisso aqui. Fazer um negócio, eu vou comprar uma coisa, eu compro. Deu errado. Aí eu faço uma conversa de alinhamento para minha esposa me ajudar no erro que eu cometi sozinho dentro do relacionamento. Aí aqui vira um problema. Por quê? Porque a próxima vez que eu for tomar uma decisão, ela vai ser imediatamente contra a decisão. Por quê? Porque a última que tu tomou sozinho deu problema. Aqui começa a guerra dentro do relacionamento. E eu falei isso para a Tamara, eu até perguntei para a Tamara, antes de sair de casa, se essa frase seria muito forte. Mas eu vou trazer essa frase para você. Sua esposa é a melhor aliada da sua vida, ou a pior inimiga. O seu esposo é o melhor aliado da sua vida, ou o pior inimigo. Por quê? Porque tu tem uma contrariedade dentro de casa, que nega tudo o que tu vai fazer, que não te gera apoio em nada. Isso aqui tudo causado pela falta de alinhamento. Eu me lembro uma vez, já falei isso aqui. Nós tínhamos um carrinho top, eu e a Tamara, Chevette. Na época o Chevette era top, gente. Na época o Chevette era top. Não, o pretinho, não era o outro, o pretinho. Não, mas era Chevette, mas era bom, né? Porque Chevette que é ruim. Não, então traz pro alinhamento. Era Chevette, não era nem Chevette. Não, o Chevetinho top, gente. Quem de carro aqui, ó? Chevette DL 89, preto, 1.6 gasolina. Quem lembra? Top. Claro, não hoje, né? Na época era top. Aí chegou um cara, passou com Santana CD 2.0 a álcool.
Bebia mais que o meu sogro. Aí o que eu fiz? Eu falei, amor, eu vou dar o Chevette, que o cara aceitou, e eu vou pegar o Santana. Assim, amor, eu acho que não. Eu falei assim, não, amor, Santana é top. 2 carburador. Eu falei assim, eu vou lá pegar. Amor, eu acho que não. Gente, peguei. A pior treva da minha vida. Tu botava 50 reais de álcool naquele demônio e ele faltava gasolina. Gente, tu tava acelerando ele, tu ouviu o carburador e falou assim, ó. Sem exagerar, eu vendi o Santana, aquela naba, e a Tamara nunca entrou dentro dele. O que é isso? Porque não é, gente, que se ela falasse sim, o Santana seria bom. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se ela falasse sim, pelo menos ela estava dentro do projeto. Gente, pensa num carro pesado para empurrar. Eu não gostei. Agora, vocês estão rindo, mas quantas vezes vocês fazem negócio sem consultar, sem trabalhar aqui? Quantas vezes? Aí depois você, literalmente, você faz o quê? Empurra sozinho. Ou, que é pior do que empurrar sozinho, é ouvir aquela frase da mulher, eu te... Ah, velho, eu prefiro empurrar o Santana sozinho. Eu prefiro empurrar o Santana sozinho. Eu sei, gente, que isso aqui parece incomum, sabe? Mas muitas pessoas vivem vidas separadas dentro do relacionamento. Deu certo até aqui, mas não poderia dar mais certo se houvesse unidade? Porque Deus abençoa a unidade, assim ou não? Deus abençoa. A nossa primeira aliança é com a nossa esposa. Deixará o homem seu pai e sua, que é a primeira aliança de um homem e de uma mulher, é o pai e a mãe. O que Deus está dizendo aqui? Olha a loucura, isso aqui é um texto completamente ouvido, simples, mas é bíblico isso aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe. O que Deus está dizendo? Ele diz assim, ei, não dá para ter 2 alianças carne. Ou tu tem uma ou tu tem outra. Tu nasceu, tu tem aliança com o teu pai. Filho, honra seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da... Isso aqui é uma aliança com o homem e com Deus, amém ou não? Uma aliança aqui, uma aliança recompensatória aqui. Sim ou não? Sim. O que Deus está dizendo? Ó, depois de casar, deixará o homem a aliança primária e vai se estabelecer na aliança secundária e eterna até que a morte os... Então olha a importância que Deus dá para a aliança. Não tem como tu ter 2 alianças. Ou tu tem uma aliança, ou tu tem... E o homem que é casado não pode ter aliança com os pais. Tem aliança com a sua e a esposa com o seu esposo. Isso aqui está na Bíblia, gente. Maior problema dos relacionamentos, que nós não vamos falar sobre isso hoje numa próxima oportunidade, é que tem 2 alianças. 2 alianças, 2 pessoas, 2 prioridades. Adultério. Então vamos trazer isso aqui para dentro desse ambiente. Cara, não é sobre eu e a Tamara, a gente tem um acordo. Até tal valor, ninguém informa ninguém. Mas passou desse valor, tem que cair para a mesa do alinhamento. Nós conversamos juntos. É a hora de comprar? É a hora de guardar? Hoje tem um rapaz, bem bacana até, para fazer um seguro de vida. O cara queria porque queria fechar. Falei, segura. Porque eu quero falar com a minha... Com a minha o quê? Esposa. Por que isso? Porque é uma aliança. Deus honra a aliança e Deus abençoa a aliança. Deus é meu pai e meu sogro, porque Deus é pai dela também. Então coisas que entristecem o coração dela me trazem problema. Então a gente tem que começar a alinhar esse tipo de coisa, gente. Nunca esqueça do Santana. Vendi o Santana, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, aquela treva. Era álcool ainda, não pegava, matava a bateria, treva. Vendi para um cara, o Santana. Na verdade, não vendi para o cara, eu dei um presente grego para ele. A gente vai começar a entender essas coisas. E depois a minha vida foi uma paz. Então, óbvio que negócios errados acontecem, gente. É óbvio que acontece.
Agora, não é sobre o negócio errado, é sobre tu cometer 2 erros no negócio errado. O primeiro é não estar alinhado, o segundo é dar errado o negócio. Então nós precisamos voltar a alinhar essas coisas aqui. Prosperidade, crescimento é consequência, não é coincidência. Amém?